Olá, bem-vindos ao Papo Glaucoma. Eu sou Samantha Vasques, oftalmologista especialista em glaucoma. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os meus vídeos semanais. Semana passada a gente conversou sobre como detectar a piora do glaucoma e hoje eu vou contar para vocês o que deve ser feito quando o glaucoma está piorando. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, dá um pause aqui, porque semana passada foi a parte 1 desse assunto, então você não vai entender se você vê ao contrário. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o vídeo da semana passada. Vai lá, assiste, para você saber se o seu glaucoma está ou não piorando. E aí depois você volta aqui para a gente conversar sobre o tema do vídeo de hoje, que é o que fazer quando o glaucoma piora. Se você descobriu que o seu glaucoma está piorando, não tem discussão, tem que mudar o seu tratamento. A questão é qual tratamento escolher na sequência e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O glaucoma é uma doença que tende a ser, com o passar do tempo, cada vez mais difícil de controlar. Então a gente começa com um tratamento, a gente vai fazendo o acompanhamento pelos exames e conforme esses exames apresentam sinais de que pode estar havendo piora, a gente vai ajustando esse tratamento. Então é muito comum a pessoa começar tratando com um colírio só e aí com o passar dos anos a gente vai aumentando essa quantidade de medicações, vai passando para 2 colírios, para 3 colírios, para um tratamento a laser, para uma cirurgia e assim a gente vai seguindo nessa sequência. Toda vez que o glaucoma ameaça piorar, a gente modifica o nosso tratamento. Mas como o glaucoma é uma doença que não tem cura, a gente precisa saber a hora certa de fazer essas modificações de tratamento, porque a gente não pode esgotar as nossas opções. Hoje em dia a gente tem muitas opções diferentes de tratamento para o glaucoma e a gente precisa saber o momento certo de usar cada uma delas para a gente ter opção pela vida inteira. Há uns dias atrás eu estava numa aula com a doutora Heloísa Maestrini. Aliás, se você que está me assistindo é de Belo Horizonte, a doutora Heloísa é uma excelente especialista em glaucoma de BH que vocês podem procurar. Nessa aula a gente estava conversando justamente sobre esse assunto de alterações de tratamento para conter a progressão do glaucoma e ela usou uma metáfora que eu achei ótima e que eu vou passar aqui para vocês entenderem melhor como isso funciona. O tratamento do glaucoma é como se fosse a gente subir uma escada. Cada degrau que a gente sobe é uma opção de tratamento diferente que nós estamos utilizando. Mas a gente não pode subir essa escada correndo, porque senão a gente acaba esgotando todas as formas de tratamento disponíveis. A gente chega no último degrau e não tem mais nenhuma opção de tratamento disponível para utilizar. Então a gente precisa ir subindo os degraus dessa escada de pouquinho em pouquinho ao longo da vida. Os primeiros degraus mais baixos dessa escada são os colírios e o laser de trabeculoplastia, que são os tratamentos mais iniciais para o glaucoma. A gente pode começar com os colírios e, quando eles não controlarem mais, a gente lança a mão do laser. Ou então a gente pode fazer o contrário, começar com o laser e conforme ele perde o efeito, a gente pode entrar com os colírios e o que muitas vezes a gente faz também é usar as duas coisas trabalhando juntas. A gente usa o laser e o colírio em conjunto no tratamento. Então esses são os 2 degraus mais baixos da escada que são por onde a gente inicia nos glaucomas mais iniciais. Se você ainda não conhece a trabeculoplastia, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o vídeo que fala sobre ela, que é um excelente tratamento para glaucoma, principalmente glaucomas iniciais a moderados, então assiste que vale a pena. Então esses degraus mais baixinhos da escada, que envolvem os colírios e a trabeculoplastia, a gente usa para glaucomas iniciais a moderados e muita gente vai conseguir manter o glaucoma controlado pela vida inteira, ficando só nesses degraus mais baixos da escada mesmo.
Nos próximos degraus da escada, a gente começa a entrar nas formas de tratamento cirúrgicas para o glaucoma. A gente tem várias técnicas diferentes de operar o glaucoma e aí a gente vai alinhar essas técnicas na nossa escadinha de acordo com a segurança delas. Então, nos primeiros degraus, a gente coloca as cirurgias minimamente invasivas, que são as técnicas mais seguras de cirurgia para o glaucoma. E conforme a gente vai subindo a escada, a gente vai passando para cirurgias cada vez maiores e que mexem mais com o olho e que a gente vai reservando para os glaucomas mais avançados. A primeira técnica de cirurgia que aparece na nossa escadinha é o implante dos astentes. Os astentes são a técnica mais segura que a gente tem hoje para cirurgia de glaucoma. Inclusive, muitos médicos às vezes invertem os degraus e indicam o astente mesmo antes de fazer uma trabeculoplastia, por exemplo, principalmente se é uma pessoa que tem catarata junto. Então, já que a pessoa vai precisar operar a catarata, a gente aproveita e passa para o degrau do astente para poder fazer tudo isso numa cirurgia só. Se você ainda não conhece o astente, tem vídeo aqui no canal também, o link está aqui embaixo para você assistir. É um tratamento bem moderno e bem legal para a gente controlar glaucomas iniciais a moderados. Subindo um pouquinho mais a nossa escada, a gente continua nas cirurgias minimamente invasivas, mas cirurgias que mexem um pouquinho mais no olho do que o astente. São um pouquinho maiores, mas ainda assim técnicas bastante seguras. Nesse degrauzinho da escada, eu coloquei aqui as técnicas de Karouk e de Gatti. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dessas técnicas, me pede aqui nos comentários que eu gravo o vídeo para falar sobre elas também. No nosso próximo degrau, a gente vai começar a deixar as cirurgias minimamente invasivas e passar para cirurgias um pouco maiores. Essas cirurgias são técnicas novas que estão chegando aqui no Brasil agora. Nós temos 2 implantes que vão ser lançados em breve, que são o Zen e o PreserFlow. Essas técnicas elas são maiores do que as minimamente invasivas, mas ainda são mais seguras do que as cirurgias tradicionais de glaucoma. E são justamente essas cirurgias tradicionais de glaucoma que são o próximo degrau da nossa escada. Então a gente sobe mais um degrauzinho agora para falar sobre a TREC. A TREC é a cirurgia clássica de glaucoma que a gente já usa há muitos anos e que mesmo hoje em dia ainda é muito utilizada. Já tem um monte de vídeo falando sobre ela aqui no Papo Glaucoma. A TREC é uma cirurgia que ela é um pouquinho agressiva, sim. Ela envolve mais riscos do que as outras técnicas cirúrgicas que eu falei anteriormente. Então, a gente, em geral, não indica a TREC para glaucomas iniciais. A gente só começa a pensar em usar uma cirurgia dessas para glaucomas que já estão de moderados a avançados. A grande maioria das pessoas que se tratam de glaucoma muitas vezes nunca vão chegar nesse degrau da TREC, ainda bem, porque é uma cirurgia que a gente evita de fazer. Agora, por outro lado, tem pessoas que já descobrem o glaucoma muito tarde e não conseguem fazer essa subida da escada de pouquinho em pouquinho. Às vezes a gente descobre o glaucoma e já precisa partir para uma TREC, porque a doença já foi descoberta muito tarde e já muito avançada. Ainda num degrau mais elevado da escada, nós temos as cirurgias de implantes de drenagem, também tem vídeo sobre elas aqui no canal. Essas cirurgias também são conhecidas como implante de tubo ou implante de válvula para glaucoma. Toma cuidado para não confundir com o astente, que é um estentezinho microscópico. Esses tubos são tubos grandes, são cirurgias grandes e a gente geralmente indica para casos em que a TREC não funciona muito bem. E é por isso que os tubos estão num degrau acima da TREC na nossa escadinha. No último degrau da escada, o que eu coloquei aqui foi o laser de ciclofotocoagulação.
Isso é um pouquinho controverso e tem mudado nos últimos anos, eu vou explicar melhor para vocês. A ciclofotocoagulação, classicamente, é uma técnica que a gente reservou sempre para glaucomas muito avançados, glaucomas em estágio já terminal. É um laser, apesar dele ser laser e não ser cirurgia, ele é um laser bastante potente e que tem alguns riscos envolvidos, e é por isso que a gente sempre deixou ele para casos mais graves. Acontece que nos últimos anos surgiu um novo tipo de laser de ciclofotocoagulação que a gente chama esse laser de micropulsado. Toma cuidado para não confundir com a trabeculoplastia micropulsada, porque a trabeculoplastia é para glaucomas lá no comecinho da escada e a ciclofotocoagulação fica mais para o final da escada. Essa ciclofotocoagulação micropulsada, ela ficou mais segura do que a ciclofotocoagulação tradicional. Mas é um tratamento muito novo, a gente tem poucos estudos sobre esse laser, então a gente ainda não sabe muito bem qual é a melhor posição para encaixar a ciclofotocoagulação micropulsada nessa nossa escadinha. No Rio de Janeiro ainda não está disponível esse laser. Aqui no Brasil eu sei que tem em São Paulo, em Belo Horizonte e em Goiânia. Talvez já tenha em alguma outra cidade que eu não saiba. Mas é um tratamento muito novo, então a gente precisa pensar muito bem antes de usar uma coisa tão nova e que a gente ainda nem sabe ao certo o melhor momento de fazer. Então, voltando para a pergunta inicial do vídeo, qual é a melhor maneira de parar a progressão do glaucoma? A melhor maneira é saber subir os degraus da nossa escada aos pouquinhos e na hora certa. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar sua curtida. Se você quiser tirar dúvidas sobre o seu caso, conversar comigo sobre o seu glaucoma, você pode agendar comigo uma teleorientação. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para o meu site e lá tem tudo explicadinho como você faz para agendar a sua teleorientação. Até a próxima semana com mais um vídeo sobre glaucoma.